Bem-vindos ao universo mais que curioso. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante pelos segredos do Antigo Egito. Hoje, vamos mergulhar na mitologia egípcia e desvendar um dos enigmas mais intrigantes, a figura mística de Anubis, o deus do além-túmulo e guardião dos mortos. Anubis, em grego clássico chamado de Anupo, foi como ficou conhecido pelos gregos o deus egípcio antigo dos mortos e moribundos. Guiava e conduzia as almas dos mortos ao mundo ou ao submundo. Anubis era sempre representado com cabeça de chacal. Entretanto, os egiptólogos mais conservadores afirmam que não há como saber com certeza o animal que o representa. Era sempre associado com a mumificação e a vida após a morte na mitologia egípcia, também associado como o protetor das pirâmides. A menção mais antiga a Anubis está nos textos das pirâmides do Império Antigo, onde frequentemente é associado com o enterro do faraó. Na época, Anubis era o deus dos mortos mais importante, porém durante o Império Médio, Osíris passou a ter a função de deus primordial dos mortos, enquanto que Anubis tinha funções menores como por exemplo o preparo do corpo e embalsamento dos mortos. Além disso, era o protetor do processo de mumificação. Assume nomes ligados ao seu papel fúnebre, como aquele que está sobre a sua montanha, que ressalta sua importância como protetor dos mortos e de suas tumbas, e o título de aquele que está no local do embalsamamento, associando-o com o processo de mumificação. Como muitas divindades egípcias, Anubis assumiu diversos papéis em vários contextos, e nenhuma procissão pública no Egito era realizada sem uma representação de Anubis marchando em seu início. A esposa de Anubis é a deusa Anput, seu aspecto feminino, e a sua filha é a deusa Quebeshit. Os egípcios acreditavam que no julgamento de um morto o coração dele era pesado numa balança e a pena da verdade, que pertencia à consorte de Toto, Maat, a deusa da verdade. Caso o coração fosse mais pesado que a pena, o defunto era comido por Amit, um demônio cujo corpo era composto por partes híbridas de leão, hipopótamo e crocodilo, mas caso fosse mais leve a pessoa em questão poderia ter acesso ao paraíso ou a alma voltaria ao corpo. Anubis era quem guiava a alma dos mortos. Mas e sobre a maldição de Anubis, o que sabemos? Por volta de 1600 uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta extraordinária. Profundamente escondido em uma tumba muito esquecido, eles encontraram inscrições enigmáticas que mencionavam o poderoso Anubis e seu papel na jornada para a vida após a morte. No entanto, à medida que os arqueólogos exploravam mais a fundo a tumba, algo estranho começou a acontecer. Relatos de fenômenos inexplicáveis, sombras dançantes e vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores escuros. Acredita-se que a presença de Anubis tenha sido despertada, uma entidade antiga cujo poder estava além da compreensão humana. Rapidamente, a equipe de arqueólogos se viu envolta em uma atmosfera de terror. Membros permanecem a desaparecer misteriosamente, e aqueles que permaneceram enfrentaram visões aterrorizantes. A lenda de uma antiga maldição, que afirmava que aqueles que ousassem perturbar o sono de Anubis seriam punidos severamente, pareciam se tornar realidade. Enquanto o caos se espalhava pela tumba, os arqueólogos finalmente fizeram uma descoberta surpreendente. Em um compartimento oculto, encontrou um cetro e uma chave que supostamente abriria as portas do submundo. Acreditava-se que aquele que possuísse tais objetos teria o controle sobre os poderes e segredos do Deus dos mortos. Infelizmente, depois do fatídico dia, nenhum dos arqueólogos fora vistos novamente, levando a acreditar que eles possam estar caminhando entre o mundo dos vivos e dos mortos. E assim, meus amigos, a jornada pelo mistério de Anubis chega ao fim. Mas lembre-se, os segredos milenares do Antigo Egito são insondáveis e continuam a nos intrigar. Será que Anubis realmente despertou de seu sono ancestral? Ou será que tudo não passou de ficção? Talvez nunca saibamos a verdade por completo. A verdade é que, mesmo em nosso mundo moderno, lendas antigas e mistérios arcaicos nos envolvem em um véu de suspense e fascínio. Quem sabe quais segredos aguardam aqueles corajosos o suficiente para desvendá-los?